Olá a todas, todos e todos e bem-vindos a uma live muito especial em que a gente vai começar uma série de apresentações e de conversas a respeito da história do socialismo real, da União Soviética e de todo um contexto que precisa ser urgentemente elaborado, pensado, para que a gente possa ter uma abordagem crítica e bastante eficaz da história desse período que passou por grandes ataques, né? E a temática da nossa primeira live, como vocês escolheram, é o tema: se o socialismo era tão bom, por que as pessoas correram para o outro lado, né? Esse que é um argumento que é usado por muitas pessoas como forma de tentar deslegitimar as conquistas do socialismo, ou deslegitimar a experiência histórica que foi o socialismo. E para falar sobre esse tema e muitos outros que vão surgir, eu trouxe aqui o Rodrigo, né, o Rodrigo que é historiador e que trabalha como guia turístico na Rússia, na Geórgia e na Armênia, e que tem um profundo conhecimento sobre esse tema e sobre muitas outras coisas. Ele está constantemente no Revolu Show, sempre fazendo contribuições muito legais, muito boas. E, enfim, queria, se o Rodrigo quiser, pode se apresentar aí para o pessoal. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite e me desculpar aqui pela. Vocês devem estar vendo que a minha imagem é bem ruim, minha câmera, o computador é péssima. Eu tenho que me acostumar com essa minha nova fase de participação constante em canais aqui, porque eu ainda não tomei as providências técnicas em relação a isso. Vocês me perdoem pela imagem, mas espero que a gente consiga, enfim, ter uma boa conversa hoje sobre esses temas que frequentemente não são ditos. A pergunta, no final das contas, é um pouquinho boba, mas a gente vai tentar puxar o que há de interessante para se falar nesse tema hoje. Eu sou historiador, como já foi apresentado, eu estudei aqui na Universidade Estatal de Moscou, onde eu moro, vivo em Moscou já há 10 anos, e tenho a minha pesquisa principal foi feita ali sobre a década de 30 na União Soviética, mas eu trato de temas de todo o período soviético e do Bloco Socialista, claro que com uma ênfase maior na União Soviética, afinal é o que eu mais mexi, né? Aqui eu falo russo, então tive a oportunidade de mexer em arquivo e trabalhar muito com essa temática russa mesmo. Não, maravilha. É muito legal poder conversar com outro colega historiador, né? Especialmente. Não, o Pedro Vinícius perguntou aqui se você falou aqui, mas não era o Brezhnov. Quando eu olhei assim a foto de longe, eu não tinha clicado. Eu falei, nossa, o Rodrigo parece muito o Brezhnov, né? Aí eu cliquei, não, era realmente o Brezhnov. Mas, Rodrigo, eu queria começar a nossa conversa para o pessoal que está assistindo, que às vezes tem uma abordagem um pouco mais defasada, mesmo pelo material didático, pela forma como a história é construída, para que você desse um pouco do contexto histórico do que estava acontecendo ali na União Soviética. E como a gente está falando de correr para o outro lado, essa atribuição geralmente fica a cargo do Muro de Berlim, né? É um símbolo muito grande assim desse período, e para que você desse um contexto histórico por cima assim desses eventos que vão ser capitais para essas sociedades. Tá. Eu acho que eu vou aproveitar como é bem genérico, assim, esse argumento costuma ser bem genérico, ele puxa mais para uma questão emocional do que as pessoas viram pela televisão, esses acontecimentos, mas também, ao longo de toda a história, algumas concepções que foram construídas, os preconceitos foram construídos em relação ao socialismo real. Né? A gente vai falar da experiência do século XX do socialismo. Então, já desde o período da Revolução, existe essa ideia das pessoas fugindo do comunismo. Um dos grandes romances do período soviético, que foi premiado com o prêmio Nobel, o autor, o Boris Pasternak, é o Dr. Zhivago, que é sobre isso, sobre uma classe alta da Rússia que se vê na Revolução e é obrigado a deixar o país.
E também aí vai passar pelas diversas revoluções do século XX, por Cuba. Cuba também tem muito essa coisa, os cubanos que vão para Miami. Mas é claro que o símbolo, eu acho, maior é o Muro de Berlim, ali em 89, e esse fim da União Soviética. Mas eu queria aproveitar, antes da gente entrar propriamente nesse final da década de 80, para comentar uma coisa que é o fato das pessoas. Um dos maiores erros cometidos em relação à União Soviética é a gente tratar de uma União Soviética. Falar no geral, as pessoas fugiam da União Soviética. A União Soviética ela durou quase 70 anos como União Soviética, se a gente contar desde a Revolução até a dissolução, aí vai ser mais 74 anos. E ela mudou muito ao longo do tempo. Ela mudou muito. Você não pode comparar o que foi a União Soviética da década de 20 com o que ela foi no período do Stalin, com o que ela foi no período do Khrushchev, no período do Brezhnev, chamada estagnação, e do Gorbachev. São países, são situações extremamente distintas. E a União Soviética era o maior país do mundo. 1/6 da superfície terrestre era coberta pela União Soviética. A gente está falando de um país que vai desde o Ártico, ali, Murmansk, a maior cidade do Ártico, até os desertos da Ásia Central, vai desde o Mar do Japão, ali, Vladivostok, poucos quilômetros da fronteira com a Coreia, até Murmansk, que está na fronteira com a Noruega, quase, e Kaliningrado, fronteira com a Polônia, ali, a antiga Prússia Oriental. Quer dizer, do que nós estamos falando especificamente? Acho que isso ajuda muito a melhorar a qualidade do debate quando a gente falar de União Soviética, do que exatamente, que período você está falando. Se a gente está falando de stalinismo é uma coisa, se a gente está falando da perestroika é outra coisa. E bem, vamos então entrar nesse final da década de 80. As imagens, recentemente, né, foi poucos dias atrás, foi o aniversário da queda do muro. Todo ano fazem uma enorme comemoração, na televisão vai passar ali as imagens. Foi criada toda uma indústria ao redor do Muro de Berlim. Quem visitou Berlim sabe disso, que um dos souvenirs mais populares é um pedacinho do Muro de Berlim. Tem pedaço ali que, se você for reconstruir, você vai fazer uns 4 muros de Berlim, com tudo que já venderam de pedacinho do muro. Tem museu dedicado às pessoas que tentaram atravessar o muro. Enfim, toda ali uma indústria. E no Brasil, essa imagem ficou muito forte na figura do Pedro Bial, que cobriu esse acontecimento. E foi dado um ar de festa para aquilo que, no final das contas, trouxe uma ressaca muito grande. Hoje, a gente olha o mapa da Alemanha e a gente percebe que a Alemanha ainda está dividida. Você olha o mapa demográfico, o mapa econômico, enfim, de expectativa de vida, e a gente vê que a Alemanha segue dividida. A integração ela ocorreu de uma forma muito falha, e deu espaço aí para o que na Alemanha eles chamam de Ostalgie, né, que seria a nostalgia do leste, nostalgia do bloco oriental, e não é à toa. Infelizmente, as consequências disso elas são bastante contraditórias. A gente vê um crescimento forte da extrema-direita na Alemanha Oriental, mas, de toda forma, trata-se de um povo, e aí eu estou falando não apenas dos alemães orientais, mas estou falando de todo o bloco socialista, a qual muita coisa foi prometida e muito pouco foi entregue. E aí as pessoas não entendem quando saem, por exemplo, pesquisas. Recentemente saiu uma que repercutiu muito, que 70% dos russos preferem o sistema soviético em relação à Rússia de hoje. Bem, acho que a gente vai mais para frente discutir esse elemento do que foi
entregue, o que eles, enfim, como as pessoas hoje olham para o passado, mas para tentar, enfim, fechar aqui com com a questão histórica mesmo do que ocorria naquele momento. A gente está falando do bloco socialista estabelecido no final da guerra, um bloco que de fato foi estabelecido num acordo entre os aliados, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, um bloco que foi estabelecido numa conta de padeiro, o Stalin e o Churchill, principalmente, mas com o Roosevelt, sentaram e começaram a listar os países e atribuir porcentagens a eles. Então, quem não conhece, é uma história interessante essa da conferência de Yalta, na Crimeia, em que o Stalin e o Churchill eles começaram a distribuir porcentagens. Então, a Grécia era, eu não lembro exatamente os números, mas seria 80% ocidental, 20% soviética. A Iugoslávia, 90% soviética, 10% ocidental. Eles começaram a fazer uma conta ali de padeiro com umas porcentagenzinhas e selaram o destino da Europa inteira. O que cabia à União Soviética. A Alemanha ficou em 50-50, por isso o muro, por isso a Alemanha dividida. A Áustria também ficou em 50-50, mas depois eles entraram em acordo e neutralizaram a Áustria, né? A Áustria e a Finlândia foram neutralizadas durante a Guerra Fria, não eram nem membros da OTAN, nem membros do Pacto, mantinham relações comerciais com ambos os blocos. A Alemanha dividida ao meio, a Coreia dividida ao meio, enfim, foi feito ali realmente decidido por algumas poucas pessoas. E selou o destino de alguns povos. A Revolução Grega, por exemplo, que é uma revolução que tinha perspectivas grandes, tinha um movimento muito forte, até hoje o movimento comunista na Grécia, o Partido Comunista, o KKE, é muito forte, ela simplesmente foi rifada ali no final da guerra, porque o acordo tinha sido esse de que a Grécia estava na esfera de influência ocidental, a União Soviética, o Stalin decidiu não romper esse acordo. Aí, passamos aí para a década de 80, o Ocidente não foi tão cavalheiro nesse sentido, não foi tão fiel à própria palavra. A gente está falando do período da perestroika, a partir de 85, o Gorbachev começa a instituir uma série de reformas. Às vezes a gente tem a ideia de que a União Soviética era um bloco monolítico, intocável, até o Gorbachev chegar e começar a tentar mudar as coisas. O fato é que antes dele já havia ocorrido outras tentativas de reforma, havia ocorrido outras reformas, acho que tirando o período do Khrushchev de desestalinização, que foi uma reforma, uma ruptura bastante grande. A gente tem a década de 70 ali com um político soviético chamado Kosygin, que foi como primeiro-ministro da União Soviética na era Brezhnev. A gente fala muito do Brezhnev, porque ele era o líder, né, nominal da União Soviética, mas foi a partir de 65 até o final da União Soviética havia muito uma liderança coletiva. Então, você não tem uma figura que detém o poder da maneira como Stalin, em determinado momento, deteve, ainda que durante Stalin a liderança coletiva também existisse. Mas então, a gente tem esse primeiro-ministro Kosygin, que vai tentar uma série de reformas, não vai conseguir. Quando entra, logo após a morte do Brezhnev, entra o Andropov. O Andropov era o cara que tinha o Gorbachev, inclusive, como proteger. Ele vai tentar a reforma, só que aí por uma questão mesmo do período curto que ele governou, ele já era velho e ele morreu cerca de um ano depois que assumiu. A morte dele vai interromper essa tentativa dele de fazer reformas que tinha uma perspectiva, na minha opinião, muito mais interessante do que aquelas propostas pelo Gorbachev. Em 85, depois de um hiato com uma figura chamada Chernenko, vem o Mikhail Gorbachev e vai cair firme aí nas reformas, vai propor mudanças bastante radicais que
por uma série de motivos, vão levar ao colapso da União Soviética. Só que antes, às vezes a gente tende a ligar o colapso da União Soviética ao evento da queda do Muro de Berlim. E, na realidade, a União Soviética ainda vai sobreviver 2 anos como União Soviética, claro que já com uma série de crises, uma série de problemas, mas ela vai sobreviver 2 anos aí depois de 89, e ela só vai cair no fatídico Natal de 1991. Inclusive, agora, daqui a um mês e pouco, vai marcar 30 anos exatos no dia de Natal, o dia da dissolução da União Soviética. E ela vai durar esses 2 anos. O que ocorre? O Gorbachev, então, ele vai fazer um acordo. Ele começa uma política de que a União Soviética já não vai intervir nos países do bloco socialista que decidissem abandonar o bloco. E ele vai sinalizar isso, primeiramente impedindo ali uma intervenção na Polônia. E isso vai fazer com que algumas elites locais comecem a perceber a oportunidade de dissolver o bloco. Só que o Gorbachev tinha algumas exigências. Ele entrou em acordo com a OTAN de que, se ele permitisse a reunificação da Alemanha, se a União Soviética não intervisse na Alemanha, caso a Alemanha optasse por se reunificar, a República Federal, que era capitalista, e a República Democrática, que era socialista, que eles não iam expandir o bloco da OTAN para o Oriente. Essas promessas todas foram rasgadas. Hoje, não sei se alguém viu o mapa da OTAN recentemente, eles chegaram aqui às portas da Rússia, já colocaram 3 ex-repúblicas soviéticas para dentro, colocaram Polônia, Romênia, Bulgária, enfim, quase todo o bloco socialista já entrou. Essa promessa foi solenemente ignorada. O Gorbachev teve não sei se foi a ingenuidade ou a burrice de fazer disso um acordo apenas ali de cavalheiros, e o Ocidente não tardou em romper essa promessa. Isso, enfim, vai causar uma série de problemas geopolíticos hoje, mas para o que nos interessa é isso. A União Soviética, de fato, soltou as rédeas e uma elite se aproveitou. Acho que esses dias um colega fez uma observação muito interessante. A gente pensa no sistema socialista, como foi o sistema socialista no século XX, ele é um sistema que tem um grave fator de instabilidade. O momento em que as elites desse sistema, quem detém o poder político, percebe que ele pode converter rapidamente esse poder político em um enorme poder econômico, que foi o que aconteceu. A gente vai observar essas elites. A Merkel era da DDR, inclusive, interessante, mas isso é mais pronunciado na antiga União Soviética. As elites locais do Uzbequistão, do Tajiquistão, das repúblicas periféricas, cai o sistema e eles continuam sendo a elite. Eles deixam de ter lealdade ao Partido Comunista e passam a criar suas próprias ditaduras pessoais. E essa traição, né, ela infelizmente se provou muito rápida e muito fácil de ocorrer. E é o que vai puxar o fim do sistema aqui, quando as elites começam a perceber que elas podem converter todo o poder que elas têm em algo mais, em poder econômico, financeiro, concretamente em um poder pessoal maior. Bem, eu acho que até me perdi um pouco, falei muito, mas vamos ver se... Mas é um panorama importante, né? Especialmente porque para qualquer pessoa que vá pegar ali um livro didático ou mesmo avaliar certos manuais, percebe que existe uma falta de abordagem sobre essa complexidade, né? Então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser retratada, né? Pensar não a União Soviética, o bloco socialista como esse bloco monolítico, né? E pensar que era simplesmente, enfim, né? Todo mundo ali seguindo a mesma coisa
com os mesmos processos históricos. O Pedro... pode falar, desculpa, pode falar. Só uma coisa rápida. E também pensar que a gente tem essa ideia que é colocada pelas imagens do muro, pelo Pedro Bial narrando emocionado, de que os agentes dessa mudança foram o povo, foram as pessoas comuns, foram eles que derrubaram o regime opressor, que era o regime socialista, quando há uma enorme miríade de fatores e há, sim, um papel das elites de determinados grupos que eram elite, estavam no partido, detinham um poder político e que vão ser agentes também dessa mudança aí com interesses não tão bonitos como esse da busca da liberdade. Será que o microfone está desligado? Eu não estou te ouvindo. Opa, tá desligado. Aí, ó, você falou que você estava ali com as questões tecnológicas, eu que sou o host que estou com esses problemas. Mas o Pedro perguntou assim, se era uma promessa tácita ou um acordo formal, né? Eu acho que está mais para a primeira opção. Ele falou, por favor, não interfiram. É isso, né? Por isso que eu falei, não sei se é burrice ou ingenuidade. Não, eu acho que foi burrice mesmo, porque não é possível o cara ser secretário da União Soviética e dar uma dessa. Não é possível, não dá para acreditar. Era uma época que ele estava muito embebido com o próprio sucesso. No Ocidente ele era amado, ganhou o prêmio Nobel, uma coisa do Gorbachev. A primeira eleição na Rússia democrática, né, burguesa, o Gorbachev levou 5% dos votos. No Ocidente ele teria levado, porque as pessoas amavam ele. Aí é isso, né? Parabéns aí, Mikhail, por ter, né, caído nessa, bicho. É quase um esquema pirâmide dos anos da virada dos 80 para os 90. O Luca trouxe aqui uma pergunta, só para a gente responder rapidinho, que acho que começou a área de história, e a gente vai para a próxima pergunta que eu preparei aqui. Se existe algum tipo de site ou fonte que trate da demografia da União Soviética. Se formos olhar atentamente para isso, é possível que a quantidade de pessoas que fugiam eram ínfimas. Você conhece alguma fonte que trabalha com isso, ou como é que é? Olha, um site assim de fácil acesso, não conheço. O nosso maior problema em lidar com esses dados é a tradução, né? Em russo você encontra esses dados facilmente. Até dados de censo e tal, essas informações são facilmente encontradas. Eu já não sei se em inglês é tão fácil, mas enfim. O fato é que sim, a quantidade de pessoas que iam embora da União Soviética ela é pequena. Mais uma vez, depende de que período a gente está falando. Se a gente está falando logo depois da Revolução, é óbvio que milhões de pessoas deixaram o país. A gente está falando de uma revolução, a Revolução Francesa também, os nobres em debandada, fugindo para a Áustria. E a gente está falando da esteira da Primeira Guerra Mundial, uma época de fome, uma época de guerra civil, uma guerra mundial seguida de uma guerra civil extremamente sanguinária. Então, sim, aí os casos, se eu não me engano, o número são 4 milhões de pessoas que deixam o Império Russo logo após a Revolução, aí no final da Primeira Guerra Mundial e Guerra Civil aqui na Rússia. Mas aí tem uma série de motivos, e sim, a Revolução também, os nobres, os grandes homens de negócio deixam a Rússia em várias direções. A gente vai ter enormes comunidades russas nos Estados Unidos, no Canadá, em Paris fortíssima, na China, Harbin vai virar um centro russo importantíssimo. O Partido Fascista Russo ele é criado lá em Harbin, na China, por famílias de emigrês e cossacos que deixaram a Revolução. No final da Segunda Guerra, também. Final da Segunda Guerra é um período que as pessoas vão aproveitar a porosidade maior das fronteiras e tal, principalmente aqueles que colaboraram com os fascistas, porque
quando os fascistas invadem a União Soviética, claro que a resistência é admirável, mas existem vários grupos que colaboraram. Os mais famosos são os ucranianos, do Báltico, mas existia um exército de libertação russo, comandado pelo general Vlasov, um general vira-casaca soviético, em que havia russos e outras minorias, enfim, muitas dessas pessoas vão embora para fugir da eventual punição que sofreriam ao retornar para a União Soviética. E aí a outra grande onda migratória vai ser aí nos 90, após o fim da União Soviética. Eu acho que a gente vai entrar nisso mais tarde, mas é aquela coisa. Fala-se das pessoas fugindo do comunismo, mas as pessoas fugiram do desastre que foi o final da União Soviética. Se 4 milhões deixaram a Rússia após a Revolução, durante a década de 90, a média era de 1 milhão de pessoas por ano deixando a Rússia. Somente a Rússia, sem contar países bálticos, sem contar as outras repúblicas. 1 milhão de pessoas por ano. Por isso que era aquele desastre demográfico que sempre se falava que a Rússia, a demografia da Rússia era um desastre, que todo ano o país diminuía. Boa parte disso foi por causa de migração. Porque a situação, a transição foi trágica. E aí a gente já está falando do período de restauração capitalista. Já não está falando do período socialista. Não, imagina, 1 milhão por ano é um desastre demográfico. Nossa, é um negócio colossal. Eu estou separando aqui algumas perguntas, e aí sobre o Eduardo perguntou aqui se você tem recomendações de leitura para essa compreensão do final desse período. Para a gente já. Aí eu já entro para a próxima pergunta que a gente havia combinado. Todo mundo me pede recomendações de leitura no Twitter, acho que é uma das coisas que mais me pedem. E eu tenho uma grande dificuldade, que é a questão da língua, né? Então, em português, a gente tem uma limitação grande de material. Para quem não fala línguas estrangeiras, existe um livro bastante... que foi um estudo longo de um professor da USP chamado Ângelo Sigrilo, que ele trata somente desse período da queda da União Soviética. Tenho algumas discordâncias, mas eu acho que como um retrato, se vocês estão querendo um panorama, algo mais factual mesmo, explicando com calma esses processos, os diferentes fatores, o Ângelo Sigrilo tem esse livro que é acessível em português e facilmente encontrável no Brasil. Se eu não me engano, chama A Queda da URSS, um estudo de causas, se eu não me engano. Já para quem pode ler aí em inglês, um livro muito interessante é do professor Stephen F. Cohen. Era um professor americano, morreu recentemente. Ele é da esquerda americana, ele sempre foi muito simpático à figura do Bukharin, do Nikolai Bukharin, foi um dos grandes revolucionários já no início da década de 20, na União Soviética. E ele tem um livro, deixa eu ver se eu acho, é um livro, deixa eu ver se eu acho o nome. Bom, ele não foi traduzido, o Cohen tem alguns livros em português, mas esse não foi. Ele se chama Soviet Fates and Lost Alternatives, Destinos Soviéticos e Alternativas Perdidas. E ele coloca, uma série de artigos, na realidade, e ele coloca algumas questões dos caminhos possíveis para a União Soviética. Ele acha que a queda não era inevitável e que as reformas eram um imperativo, mas que havia alternativas de preservar o socialismo, preservar a União Soviética. E aí ele vai discutir algumas dessas ideias, o que estava ocorrendo na época também. Esse é um livro, eu acho, bem interessante, mas já um pouco mais aprofundado. Esses dois me vêm à cabeça agora. Não, maravilha, para gente que não tem nada, né, que vive achando que a queda da União Soviética foi uma revolução social popular. Inclusive o Jones fala que a União Soviética foi vítima de uma contra-revolução no período, mas aí
Um debate historiográfico Olha, profundo. eu acho que a Rússia ainda vive a contra-revolução. Assim como a França viveu a contra-revolução aí por décadas, a restauração e a contra-revolução, é isso que a gente que ocorre aqui na Rússia. Tem muita gente que tem entusiasmo em relação ao Putin, mas o Putin muito eficientemente pinçou aquilo que lhe interessa da história soviética, nominalmente a vitória na Segunda Guerra Mundial. O resto ele esqueceu, e as pessoas hoje são tristemente ignorantes de sua história aqui na Rússia. Os jovens não sabem nada de União Soviética e se informam basicamente pelo YouTube por canais liberais extremamente populares. Enfim, e na guerra de ideias eles estão ganhando, lamentavelmente. Inclusive, eu acho que é uma boa ponte para a nossa próxima pergunta, que é o quanto dessa queda, né? Acho que tanto da União Soviética como do muro, né, simbolicamente, vai influenciar o imaginário social nesse período sobre o socialismo, né? Que inclusive a gente tem a famosa frase do eu sempre confundo Fukuyama com Fukushima. Fukushima é do desastre nuclear e Fukuyama. Que ele vai falar que é o fim da história. Eu acho que a gente. O Mark Fisher fala um pouco disso também, que a gente vive uma ressaca muito forte ainda do final da União Soviética, os socialistas, né? Vem essa ressaca muito forte. Como que essas duas quedas influenciaram nesse imaginário social, aproveitando o gancho? Acho que tremendamente, né? A gente foi um espetáculo midiático. Se a gente perguntar, eu não sou da geração que, né, nasceu mais ou menos naquele período. Então, se a gente perguntar para os nossos pais, eles lembram com clareza o dia da queda do muro. Foi uma coisa, foi uma festa no Ocidente que vai adiantar um pouco todo o clima de triunfalismo da década de 90, mas daqui a pouco eu volto para isso. O que eu quero lembrar é que todo ano tem essa comemoração, principalmente nos anos redondos. Em Berlim, eles fazem um espetáculo enorme. Eu lembro claramente de uma vez, e aí uma figura também muito ligada a esse período, Lech Walesa. Lech Walesa foi convidado. Lech Walesa, para quem não sabe, foi o líder de um sindicato anticomunista na Polônia, chamado Solidariedade, Solidarność, polonês, não sei direito o nome. Eu falei em russo, mas, enfim, é parecido, mas não é a mesma coisa. E ele liderou uma série de manifestações contra o governo polonês, e no Ocidente ele era tido como, pela esquerda da social-democracia, aquela esquerda que estava já muito desiludida com a União Soviética. O Lech Walesa apareceu, como ele vinha de um fundo de sindicatos, ele vinha dessa coisa do operariado, ele parecia uma alternativa democrática, uma opção, uma crítica pela esquerda da União Soviética. No final, ele se revelou um católico extremamente conservador. O país, a Polônia é um dos países hoje mais conservadores nos costumes da Europa, e com uma política hoje beirando o fascismo, enfim, um dos poucos países com quem o nosso lamentável presidente da República simpatiza hoje é a Polônia, e o Lech Walesa tem um papel nisso, no que foi se tornar a Polônia. Também foi uma decepção, né, para essa esquerda democrática, digamos assim. E ele estava lá nessa grande comemoração do muro. Naquele ano eles tinham feito uma espécie de um dominó, que um pedaço batia no outro e eles iam derrubar simbolicamente o muro. Lech Walesa tinha que dar o pontapé inicial no dominó. Ele caiu, quase não se estripou em cima do negócio, caiu junto com o muro. Mas esse espetáculo que é feito é isso, para conquistar corações e mentes aí e dar um tom glorioso, festivo, para um evento que marcou o declínio social e econômico de muita gente. Muita gente. Muita gente no Bloco Socialista hoje, no antigo Bloco Socialista hoje, está pior do que eles estavam na década de 80.
E ainda assim existe uma grande parte dessas mesmas pessoas que contribuem com a ideia, as ideias anticomunistas, que, enfim, não conseguem fazer a conexão da queda do seu padrão de vida com a queda do sistema. E mesmo aqui, a gente pensa que é um problema sobre o Ocidente, mas mesmo aqui existe uma geração extremamente anticomunista, mas que não sabe exatamente do que se trata. E não sabe explicar o porquê escuta que os pais viviam melhor naquela época, mas não consegue fazer emendar, enfim, fazer essa conexão entre eles viverem melhor e a razão disso, as origens disso. Não, mesmo pensar o quanto todo esse processo histórico, como você falou, né, serve como propaganda e para a criação de um tipo de, mesmo um tipo de gozo, né, dentro dessa sociedade, dessa ideologia ocidental que estava se articulando, né, o mesmo, e acho que faz sentido a Alemanha ou a Polônia ou esses lugares reforçarem essas propagandas, esses processos, porque isso coaduna com não só a ideologia dominante, mas mesmo com aquela perspectiva bastante forte do realismo capitalista, né, que é aquela ideia de não, é isso aí, não tem alternativa, é o que tem para hoje e vai que vai. Tem 3 lugares em que é muito forte e que aí dá o tilt é o contra-argumento, né? Se era tão ruim assim, por que esses movimentos nostálgicos que existem? Quando saiu aquele filme, já faz tempo que saiu, mas saiu um filme bem famoso, Adeus Lenin. Muita Eu gente não adoro esse filme. entendia como é possível as pessoas terem esse sentimento de nostalgia em relação àquele período. Pois, afinal de contas, era tudo péssimo, as pessoas estavam fugindo de lá. Então, como é possível que hoje exista? E existe. A Alemanha é um dos países em que isso é mais forte. Na Alemanha chama Ostalgie. Na Iugoslávia, a Iugoslávia eles chamam de Yugonostalgia. E aqui na ex-União Soviética, acho que são os 3 locais onde isso é mais pronunciado, esse sentimento nostálgico. E aí vão tentar explicar, alguns vão falar, não, mas isso aí é uma nostalgia dos anos de juventude, são pessoas que viveram sua juventude, então eles sentem falta de serem jovens, de amarem, das coisas boas da vida que a velhice já não lhes permite viver, não tem nada a ver com o fato daquele momento ter sido o socialismo ou não. O que vai totalmente em contra os dados que demonstram a catástrofe que foi a década de 90, na maior parte do antigo bloco socialista, não em todo, mas na maior parte, especialmente na ex-União Soviética, e que, enfim, tem consequências até hoje. Coisas básicas. A Rússia só foi alcançar o consumo calórico médio da União Soviética 4 anos atrás. Consumo Caraca, eu não sabia calórico por disso. pessoa, a Rússia foi alcançar 4 anos atrás. E um detalhe curioso, o consumo calórico da União Soviética era maior do que o dos Estados Unidos da América, per capita. Estados Unidos, um país famoso pela comida, pelo país da Freedom and Fries. Freedom and Fries é muito bom. E um relatório da CIA, que conforme os arquivos da CIA têm sido abertos, a gente tem descoberto um grande aliado nosso na CIA, nos analistas da CIA, dizem que eles consideravam a dieta soviética mais saudável que a dieta americana. Então, apesar dela ser mais calórica, ela era uma dieta mais saudável, na média, em relação à primeira economia do mundo. Então, se eles ganham, na teoria, a gente depois vai falar disso, nessas liberdades que são que estão só no papel e nos muros invisíveis, que são muito mais concretos do que o muro de Berlim, se naquela época eles já tinham conseguido alcançar a primeira economia do mundo em algumas questões,
eles podem até ter ganhado na liberdade teoricamente, nas liberdades individuais, mas perderam, voltaram aí para a Idade Média, nos direitos sociais, nas liberdades, enfim, no direito à alimentação, à educação, à saúde, ao trabalho, e, enfim, todos esses direitos humanos coletivos que eles chamavam. É mesmo, porque tudo isso se transforma em mercadoria nessa dimensão, né? E aí você vai ser livre para poder ter o que você quiser, desde que você possa pagar para isso. Ah, não tem como pagar. Putz, pois é, né? Então parece que essa liberdade cai por terra. Eu queria só fazer colocar só mais uma pergunta de uma pessoa muito especial que veio aqui, que é a minha professora Diana, que ela me dá aula de russo. Então, Privia, Spasiba Хорошо, Pripadavat Diana. E aí ela perguntou, né, ela citou de novo, né, um pouco desse reavivamento da imagem da União Soviética usada pelo Putin, né, aonde ele cabe, aonde ele interessa. E aí ela queria saber como que você vê essa nostalgia em conjunção às políticas contra os chamados agentes estrangeiros. Eu não vou ler em russo, porque eu vou passar vergonha ao vivo, mas essa é basicamente a pergunta e a gente já vai para a próxima. Como eu mencionei brevemente durante aqui nossa conversa, o Putin ele pinça, ele seleciona algumas coisas que lhe interessam do período soviético. Então, o que ele vai apresentar não é um quadro completo com tanto os problemas que existiam, quanto as coisas boas que existiam, não. Ele vai escolher aquilo que lhe interessa. E o que lhe interessa é o sentimento nacionalista, patriótico, que vem com momentos como a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, principalmente é o elemento da vitória. O que, quando se fala em União Soviética hoje em dia, quando a gente vê documentários na televisão, quando a gente vê novelas, enfim, quando se trata desse período, quando eles só vão tratar positivamente o período da guerra. O período da guerra e aí até a Igreja Ortodoxa vai tratar isso de maneira positiva. Enfim, a Igreja Ortodoxa que tem um problema grande aí com histórico com o que foi a União Soviética e com o comunismo em geral. Então ele vai selecionar essas coisas. Mas o putinismo ele é uma amálgama estranha, né? Ele vai selecionar tanto esses elementos, como ele vai ser aliado dos ortodoxos, ele vai promover pautas extremamente conservadoras, e, por outro lado, vai tirar direitos como a aposentadoria, que está sendo frequentemente cortada aqui, as aposentadorias, algo semelhante ao que ocorre no Brasil, em que os direitos sociais estão sendo cortados, aqui na Rússia também ocorre. E agora tem essa, enfim, agora não, né, já é uma coisa antiga, a ideia dos agentes estrangeiros, que ao mesmo tempo é uma cortina de fumaça e uma maneira de tentar sufocar a oposição aqui. O que ocorre hoje é que na Rússia existe uma lei sobre agentes estrangeiros, voltada principalmente contra ONGs, contra todo tipo de organização que recebe algum financiamento, algum apoio no exterior. E ele tenta proibir, isso atinge alguns grupos de mídia, inclusive, enfim, e atinge uma série de ONGs. Mas eu não sei o que, assim, eu não acho que isso tenha exatamente a ver com a questão soviética, mesmo porque é o que eu digo, esse saudosismo, essa nostalgia soviética, dentro do putinismo, ela é algo que fala mais sobre o dia de hoje do que sobre o que foi a União Soviética. A ele não interessa, de fato, o que foi a União Soviética. A ele não interessa fortalecer os sindicatos, a ele não interessa discutir direitos sociais, a ele interessa apenas o elemento propagandístico, patriótico, da vitória, aquilo que mexe com os sentimentos dos russos.
Não é à toa que o feriado da Revolução de Outubro foi cancelado, claro, não foi por ele, foi pelo Yeltsin, foi criado aí já pelo Putin um feriado da União Nacional. Não é à toa que o feriado principal do país é o Dia da Vitória hoje, já não é mais o da Revolução, é o Dia da Vitória, e não é à toa que na ocasião dos 100 anos, da comemoração dos 100 anos da Revolução, a temática que o governo propôs para organizar, para nortear as comemorações, era uma nação unida. Revoluções de fevereiro e revoluções de outubro, portanto, aí Revolução Burguesa e Revolução Socialista juntas, brancos e vermelhos agora unidos né, sob a Federação Russa, sob essa nova Rússia. E evitar revoluções. Os russos, hoje em dia, não querem saber de revolução, porque as revoluções, na concepção deles, só trouxeram... enfim, são períodos extremamente duros, que vão ser seguidos de fome, de guerras, e no final das contas eles voltam para estaca zero. Então, foi um pouco isso. É um pouco isso o governo Putin. Ele trabalha um pouquinho ali a nostalgia, mas de fato não trata de uma União Soviética. Se trata de algo selecionado, criado. Uma União Soviética inventada. Não, perfeito. Acho que isso vai bastante... também de acordo em a gente pensar como que esse tipo de ideologia opera e aparece, né, nos círculos ocidentais, que é a nossa próxima pergunta, que é como e por que essa ideia, né, de se o socialismo era tão bom, por que as pessoas correram para o outro lado, como que essa ideia surgiu e como que ela serve ao propósito da ideologia dominante, né? Claro que a gente tem uma resposta rápida na ponta da língua, né, que serve como instrumento de propaganda, né, principalmente de deslegitimação do regime, mas como que essa ideia ela é utilizada assim pelo Ocidente, né? A questão aí é que essa é uma ideia que vai trabalhar muito pouco com fatos. A gente já esboçou algumas dessas questões, mas ela vai trabalhar, ela é exatamente isso, ela é uma ideia. Ela não tá, a gente nunca vê uma discussão séria do que exatamente está sendo dito. A gente está falando do Muro de Berlim. Se a gente está falando do Muro de Berlim, nos 30 anos que o muro ficou em pé, 140 pessoas morreram tentando atravessá-los. 140. Entre 1998 e 2017, portanto, menos de 20 anos, 7.200 pessoas, de acordo com os americanos, morreram tentando atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos. Então, é uma diferença brutal, enorme. Claro que a gente está falando de uma cidade, de uma fronteira imensa, mas quando a gente confronta os fatos, de fato havia realmente esse movimento migratório tão grande, essa fuga. Quando a gente vai olhar os números, ela não é tão impressionante quanto a migração que ocorre. Nós temos um ponto de vista privilegiado, nós somos brasileiros, nós somos o terceiro mundo. Se essa pergunta é feita por um europeu, por um americano, europeu ocidental, eu até dou o benefício da dúvida. Mas nós somos um país do qual as pessoas fogem, do qual as pessoas migram. Eu aposto que vocês conhecem, vocês que estão nos assistindo, conhecem muita gente que foi embora do Brasil e não planeja voltar. Que significa isso? A gente vive num mundo em que há a mesma estrutura de pirâmide hierárquica que nós temos de classes, a gente tem em relação aos países. E tem países que vivem às custas dos outros e é normal que as pessoas queiram ir para onde vai haver mais oportunidades. Vai haver mais oportunidades porque o país é melhor, o sistema é melhor? Não necessariamente. Vai haver mais oportunidades porque esse país tem uma economia mais sólida porque ela está sugando de outras economias periféricas. E aí a gente vai olhar, ok, mas tem alguns casos emblemáticos de pessoas que foram embora
dos países socialistas. Aqui a gente não viveu essa época, mas os nossos pais lembram bem dos bailarinos soviéticos que foram para o Ocidente, o Baryshnikov, o Rudolf Nureyev, né, que a gente chama de Nureyev no Brasil. De fato, a gente tem alguns grupos bastante específicos que recebiam um benefício imediato ao ir embora. Se você é um bailarino de renome mundial, o Nureyev se tornou, em Paris, no Ocidente, o bailarino mais bem pago da história, ao ponto dele comprar uma ilha. É evidente que no sistema socialista ele não conseguiria comprar uma ilha. Ninguém vai ser dono de uma ilha no sistema socialista. Ele muito provavelmente foi muito feliz com a ilha dele e com os milhões de dólares que ele fez no Ocidente, mas é um caso aí muito específico. Existiam, e daí da União Soviética houve aí cantores de ópera, de dançarinos, e essas histórias deles eram publicizadas ao extremo. Eles escreviam memórias e faziam os filmes. Tem um filme muito famoso que o próprio Baryshnikov vai atuar, eu esqueci o nome, acho que é da década de 80, justamente sobre uma fuga imaginária de um bailarino da União Soviética. Então, mas vamos perceber que é aquela coisa, quando você vive numa sociedade capitalista, essa é a mágica do capitalismo. Quando você vive numa sociedade capitalista, você é um potencial milionário. Você não é um pobre, você não é uma classe, você é um potencial milionário. Numa sociedade socialista, você jamais será um potencial milionário. Então, é poderosa essa ideia, essa ideia de que o potencial está aí, você só precisa alcançá-lo. E você olha na mídia e estão mostrando essas pessoas que alcançaram, que chegaram lá, e sempre vão contar histórias maravilhosas de superação, não vão contar as histórias de sonegação de imposto e de exploração do trabalho que está por trás da fortuna dessas pessoas. Vão contar a superação, o trabalho duro. E você acredita nisso, e foi o que aconteceu com milhões de pessoas no Bloco Socialista. Eles acreditaram que eles se tornariam todos potenciais milionários com a queda do socialismo, só que o acordo não foi muito bem explicado, porque a maioria dessas pessoas não sabia o que elas perderiam, elas não sabiam que perderiam o direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde, e perderam da noite para o dia. Você pega exemplos de países como a Geórgia, que é um dos países mais antissoviéticos que tem, e na Geórgia, 25 de dezembro de 1991, acaba a União Soviética. 26 de dezembro, já não tem aquecimento nas casas. A gente está falando do inverno. Cacete, bicho. A gente não para pensar, mas a Geórgia se tornou um país independente. Não tem gás na Geórgia, o gás vinha da Rússia, era um país só, deixou de ser um país, os russos fecharam a torneira. Acabou. E aí? Essas pessoas, elas tinham uma burjuica, que burjuica é um forninho. Elas tinham um forninho, assim, que elas colocaram para dentro da casa, com um tubo saindo pela janela, para não se sufocarem ali, e elas queimavam madeira para sobreviver durante o inverno. Acabou o aquecimento. A economia toda da União Soviética era dividida em áreas. Então, havia um mesmo produto, um avião, digamos assim, produtos complexos. O estofado era feito na Geórgia, o motor era feito na Ucrânia, o chassi era feito no Cazaquistão e o avião era montado na Estônia, digamos assim. Um exemplo. Uhum. Muitas dessas fábricas ficaram obsoletas. A Armênia tinha uma série de fábricas de indústrias metalúrgicas. O minério de ferro não vinha da Armênia, o minério de ferro vinha do Azerbaijão. Eles estavam em guerra com o Azerbaijão naquele período, já não era o mesmo país, não é somente que não era o mesmo país, eles estavam em guerra um com o outro. Então, essas indústrias se tornaram inúteis da noite para o dia. A gente pensa na euforia que nos é mostrada, porque é mostrada a euforia, é mostrado um muro. O dia seguinte, a queda do muro, o Bial já estava de volta em São Paulo, seja lá onde, Rio de Janeiro, estava no Projac.
E o dia seguinte é o dia que essa senhora percebe que ela não tem gás, que as pessoas que estavam estudando, estavam estudando em Riga, na Letônia, mas eles eram russos, que o que vai ser a partir de agora? Continuo matriculado, não continuo, a universidade é a mesma, não é? Enfim, o dia seguinte dessa tragédia não é mostrado. E as consequências do longo prazo são sentidas até hoje aqui na Rússia. Até hoje. E existem situações paradoxas. Enfim, posso comentar algumas delas se eu não tiver me alongado demais. Existem situações paradoxas. Você escuta de um soviético, ele vai te dizer que o mundo era muito maior, as possibilidades de viajar eram muito maiores na União Soviética do que elas são hoje. Como assim? A União Soviética você não podia facilmente sair do país. Se você conseguisse sair do país, você saía máximo para a Hungria, para a Alemanha Oriental. Se você tivesse bons contatos, um bom trabalho, você ia no máximo para Cuba, que para mim está ótimo, mas enfim. E por que essas pessoas não podem? Ora, imaginem, vamos pegar os nossos casos, enfim, a maioria dos brasileiros, na década de 80, não tinha condições de viajar nem para o Paraguai, quanto mais para Paris. A permissão, né, teoricamente, você pode, mas na prática você não pode. Na União Soviética, na prática você podia, e as pessoas estudavam. Você tem gente da Sibéria que estudava em Riga, tem gente da Geórgia que estudava na Ásia Central. As passagens eram subsidiadas, os estudantes tinham direito a férias nas suas casas todos os anos. Você estudava do outro lado do mundo, do Extremo Oriente para a Geórgia, é quase a distância da Europa para o Brasil, para São Paulo. E você tinha essa passagem subsidiada. Enfim, o custo de vida era muito baixo. As pessoas tinham uma possibilidade real. As férias era direito. Você ganhava no seu trabalho uma puthovka, que é um voucher, e você ia viajar um mês no ano, você tinha férias aí e pronto. E de repente esse mundo ruiu, e hoje em dia uma pessoa, um cidadão médio, num país como a Moldávia, a própria Geórgia ou o Turcomenistão, não tem condição nem de ir para o país vizinho, quanto mais, enfim, fazer um Grand Tour europeu. Acho que a ideia central que essa galera tem, e isso vai, acho que se relacionar com a nossa última pergunta, que é sobre essa pretensa liberdade que se alcançou com a queda do muro, né? De que, na verdade, como você já falou, existe uma grande narrativa que é construída pelo Ocidente para poder pontuar que o socialismo era tão ruim, que as pessoas se arriscavam, né? E aí a gente olha, por exemplo, o caso de uma brasileira que morreu tentando atravessar a fronteira no deserto, dos imigrantes que são vítimas das guerras imperialistas no norte da África, no Oriente Médio, tentando chegar à Europa, e tudo isso gerado, né, por condições internacionais, né, por condições de, como você falou, de exploração, enfim, né, de colocar esses países periféricos do terceiro mundo como completamente sugados pelos vampiros do capitalismo internacional, né? Mas isso aí parece que na hora não é tão falado, né? Inclusive isso aí é muito bom, né? Virar e falar, mas todo ano de Cuba 200 pessoas fogem, né? Aí você vai olhar os dados do México para os Estados Unidos, e a grande pergunta é por que se foge? Né? Isso muda tudo, né? Porque uma perspectiva é você fugir mesmo com uma perspectiva liberal, uma falsa ideia de mais liberdade individual, e a outra é fugir, porque se você não fugir, você não tem como viver. Né? Em que condições, em que período, né? Se a gente for falar de Cuba. Hoje em dia, Cuba vive uma crise econômica gravíssima. Na década de 90 também viveu uma crise econômica. Na década de 70 e 80, Cuba tinha um padrão de vida
melhor, na maioria dos quesitos, o melhor das Américas, na média. Melhor até do que os Estados Unidos em IDH. E quanto mais os vizinhos, República Dominicana, Haiti, é um abismo, se a gente comparar. Agora, hoje em dia, 2021, Cuba sofrendo o bloqueio que sofre, sem o bloco socialista por trás, a gente está falando de uma ilha com recursos extremamente limitados e que, além da limitação geográfica, tem a limitação artificial imposta econômica. Então, de fato, é muito difícil um país desse ter condições materiais razoáveis. Só que se a gente pegar os vizinhos livres, a gente pode dizer que a América Central, Caribe e a América do Sul, os países estão bem? Que as pessoas estão vivendo bem nesses países? No Brasil, no nosso país, as pessoas estão vivendo bem? E, enfim, então a gente olha, essa pergunta ela nos distrai dos nossos problemas. Os coitados daqueles países lá, do Camboja, do Vietnã, lá longe, União Soviética, que já nem existe, ou Cuba, o grande espantalho das Américas, enquanto a gente não olha para o nosso próprio miserável umbigo. Não parece que vira os olhos na hora de falar da fila do osso, né? Das pessoas pegando lixo no caminhão de lixo para poder se alimentar. E aí, quando a gente quer discutir as coisas... Então, vamos falar sobre Cuba. Só que aí a gente vai atrás de dados, de contextualização histórica. Não querem. O que eu sou atacado por tentar colocar as coisas em perspectiva, aparece um monte de gente me xingando, e gente de esquerda, e gente de direita, que eu sou revisionista, só por querer colocar as coisas em perspectiva. Essa é a nossa tarefa ingrata de historiador, essa é a nossa tarefa ingrata de tentar lidar com esses temas, que o nosso trabalho é complicar, o nosso trabalho não é dar respostas. O bom historiador, ele vai complicar a história, ele não vai te dar respostas simples, explicar os fenômenos com clareza. Ele vai tentar achar ali um meio termo, se a teoria está encaixando demais, desconfia que provavelmente você mesmo está querendo empurrar as fontes para o seu favor. É uma tarefa ingrata, porque os nossos oponentes eles só precisam simplificar, vulgarizar ao máximo. A União Soviética era horrível, opressora, as pessoas fugiam de lá porque tinham uma vida miserável, e acabou. E a gente fala, bom, existiam tantos problemas, existiam problemas aqui, mas vejam esses dados aqui, vamos fazer a comparação. Aí o pessoal não quer entrar. Mas a gente vai seguir entrando. Mesmo porque se depara com a contradição material, né? Porque vai perceber que você não é um potencial milionário. Exatamente, que você tá você é um fudido e que você tá fudido e é isso, né? Acho que muito da gente, para a gente poder também pensar, para a gente já indo para os finalmente, pensar o quanto essa dita sociedade livre, na verdade, ela resguarda elementos visíveis e invisíveis de muros que nos cercam, né? E a gente está aqui falando não dos muros, não só dos muros físicos, como as prisões, os hospitais psiquiátricos, as escolas, os condomínios, mas a gente fala mesmo do muro dessa invisibilidade, os muros que são invisíveis, né? Que são a falta de acesso a serviços básicos, a recursos básicos, a todos esses elementos que, enfim, mostram que, como o José Paulo Neto fala, não sei se você conhece esse vídeo, é um vídeo bem famoso, que ele fala, né, se vocês são livres, vocês querem ir para Paris, é só ir para Paris, né? Mas você não tem dinheiro, putz, então você não é livre, né? Eu acho que se esbarra muito nessa questão, né? O quanto a gente tem mesmo de muros invisíveis que nos cercam, e pelo fato deles serem invisíveis, as artimanhas ideológicas dominantes se tornam muito mais
fáceis de serem aplicadas, né? Porque você não vê, né? E como a gente vive um mundo, enfim, né? Como a ideologia dominante pauta o seu desenvolvimento, o seu domínio através da não materialidade, né? Através de ignorar as condições materiais, não ver os muros ajuda, né? A fazer com que as pessoas achem que elas são livres. Acho que a gente pincelou bastante, falou bastante coisas que se encaixam nisso. É só pensar essa aparente contradição de todas essas pessoas que, no final das contas, eram mais livres sob a União Soviética. E eu não estou dizendo aí que não havia problema, claro que havia. E claro que a União Soviética, em termos dos direitos formais, a gente, em relação ao primeiro mundo, era muito mais restrito. Durante a Guerra Fria, de fato, havia uma preocupação e um controle rígido na União Soviética. E ainda assim, essas pessoas, sob após a restauração capitalista, têm motivos para ter nostalgia. E aqueles que não sentem propriamente nostalgia, muitas vezes sentem sem saber. E bem, acho, no final das contas, a gente não fala mais muito nesses termos, mas para entender eu acho útil primeiro mundo e terceiro mundo, né? Existia o segundo mundo, do qual a gente pouco fala. O segundo mundo eram os países do socialismo real. Então, naquela época, o primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos de centro, Europa Ocidental, Estados Unidos e Nova Zelândia e Austrália. O terceiro mundo, os países explorados, coloniais, semicoloniais, em desenvolvimento, e o segundo mundo, os países socialistas. E, de fato, em muitos aspectos, na economia principalmente, o segundo mundo não chegou a superar o primeiro mundo, não chegou nem a se igualar ao primeiro mundo. Agora, o primeiro mundo chegou aonde chegou às custas de nós, do terceiro mundo, e enquanto o segundo mundo deu um salto impressionante em vários termos. Se a gente observa a economia soviética da Rússia ao longo do século XX, é a economia que cresceu nos termos mais impressionantes do século, por uma série de motivos, mas, enfim, apontou, foi por muito tempo uma alternativa. E a gente está observando hoje uma nova alternativa surgindo, que tem muitas questões a se discutir, né, que é a China, mas o desespero já é notável nos Estados Unidos, principalmente, de que aquela retórica novamente da Guerra Fria, que está surgindo uma alternativa. Eles não querem que surja, não querem que haja motivo para as pessoas acharem que existe vida além desse sistema em que nós vivemos. E, bem, ela existe. Ela esteve por aí e há alternativas hoje em dia aqui fora, que precisam ser discutidas, mas elas estão aí. Acho que cabe muito mesmo o que a gente desenvolve no trabalho de militância, que é pensar e mesmo trabalhar para tornar isso possível, né? E sem cair em nenhum tipo de idealização vazia, né? Um tipo de saudosismo muito imaginário em muitos aspectos, e ignorar que existiam problemas, assim como não aderir a discursos que visam a ilusão do reformismo, a ilusão, enfim, né, de a possibilidade de uma mudança gradual, lenta e segura. Risos. Ou o fim da história, né? O O fim da triunfalismo do fim história. da história, que, né, o próprio Fukuyama já fez o meia-culpa dele, e agora os Estados Unidos estão percebendo que a história continua e isso apavora eles, apavora. Eles acharam que tinham colocado o ponto final. E, na verdade, não é tanto assim, né? E
Tem uma pergunta que o Luca fez, que o Luca Montenegro fez, que não tem muito a ver com o assunto, aí acho que é só dar uma pincelada rápida para avaliar, porque ele falou que o Partido Comunista Russo é a maior oposição no parlamento do Putin, se existe alguma possibilidade de mudança a partir da atuação desse partido. Do que eu já vi, é um partido com posições um pouco estranhas, assim, eles são meio anti-vax, é um negócio meio O doido. Partido Assim. Comunista ele é dominado desde o final da União Soviética por uma figura chamada Gennady Zyuganov. O Zyuganov ele tem posições conservadoras, bastante conservadoras no plano da moral, por exemplo. Ele tem posições estranhas do tipo uma relação boa com a Igreja Ortodoxa e ele faz muito, às vezes, uma oposição domesticada. Às vezes ele sai ali do cercadinho, digamos assim, e organiza manifestações e tal, mas no geral é uma oposição tolerada, porque aqui na Rússia existe até uma cláusula de barreira que elimina todos os partidos pequenos e, enfim, uma perseguição considerável de outros movimentos oposicionistas. De fato, os comunistas são o maior número no parlamento hoje, e eles cresceram bastante, mas eles cresceram justamente às custas dessa questão da vacinação. O governo Putin oficialmente apoiou a vacinação, claro, Sputnik e tal, mas foi uma posição extremamente impopular aqui. A quantidade de notícias falsas que circulam sobre vacinação é enorme. Uma grande parcela da população acredita que a vacina pode ser perigosa e não quer tomar a vacina, e o fato do governo estar tentando empurrar elas fez com que elas ficassem com o pé atrás no governo. Recentemente teve eleições e o governo estava percebendo que se eles continuassem com medidas restritivas a quem não tomou vacina, eles iam tomar um pau nas eleições do parlamento. E os comunistas perceberam o contrário, perceberam que se eles batessem no governo nesse ponto fraco da vacinação, eles poderiam surfar nessa onda e capitalizar em cima do movimento anti-vax. Eu não acredito que eles sejam anti-vax ideologicamente, negacionistas por crença, mas eles são algo que é tão ruim quanto o pior, que eles são oportunistas e para eles não importa as vítimas que essa posição vai ter, importa ganhar mais cadeiras no parlamento, nem que precise distribuir folhetos dizendo que o Bill Gates criou a pandemia, como eles fizeram, e tomar Eles fizeram posições isso real? e tomar posições depois, recolheram, fizeram meia-culpa e tal, mas fizeram, e o secretário-geral, o Zyuganov, já fez declarações nesse sentido, que a burguesia que criou o vírus, não sei o quê. Então, infelizmente, lamentavelmente, trago mais notícias, a perspectiva de uma mudança aqui pela esquerda é bem ruim. Existem muitos outros movimentos comunistas, não somente o Partido Comunista da Federação Russa, existem outros partidos, outros movimentos, existem sindicatos, existe uma esquerda que ela é bem menor, eu acho, no impacto do que a esquerda brasileira ela é, mas que ainda assim está refletindo, está fazendo coisas interessantes. Mas ela é muito pequena, ela é de fato muito pequena aqui na Rússia. Não, acho que já é uma boa, porque a gente já vai conseguir emendar vários assuntos. E agora, só para a gente aí encerrando, a gente já passou aqui 1h13. Queria muito agradecer a todo mundo que assistiu. Eu vou levantar mais enquetes ali na minha página do Instagram para poder escolher as próximas temáticas para vocês sugerirem. Porque, para minha surpresa, muita gente falou do Holodomor, né? Um tema que, enfim, né, muita gente quer saber. E aí eu coloquei, quando eu coloquei a enquete sobre o tema que a gente falou hoje, Holodomor, para minha surpresa, muita gente preferiu esse tema
porque eu acho o Holodomor mais polêmico e tal, mas faz bastante sentido. E aí, então, fiquem ligados para que a gente possa escolher os próximos temas. Agradecer a todo mundo que assistiu até aqui e agradecer demais o Rodrigo pela participação. Foi muito legal, muito informativo e eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo que assistiu aprendeu bastante. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. Espero que a gente faça essa série aí um sucesso. Acho que tem muitos temas interessantes para a gente discutir. É um prazer sempre poder falar nesses temas que me interessam tanto. E queria só, então, dar um recadinho. Me procurem, quem quiser os contatos, podem me procurar no Instagram, @guiarússia, que lá eu falo mais de turismo mesmo na Rússia, que é o meu trabalho, turismo não só na Rússia, mas em toda a ex-União Soviética, que é o meu trabalho, é algo mais sem grandes discussões políticas, na medida do que isso é possível quando se trata da Rússia. E quem quiser me buscar, também tem o projeto Viajar de Casa, quem tiver interesse, eu faço guias, faço passeios online, inclusive o Gustavo participou semana passada de um passeio que a gente fez sobre a Segunda Guerra Mundial aqui na Rússia. Foi muito animal, só queria falar isso também. Se quem tiver interesse, eu faço esses passeios online. A gente começou na pandemia, claro que o Brasil já está bem mais avançado na vacina, as pessoas estão cansando um pouco de ficar no computador, mas quem tiver interesse, eu faço passeios online, no qual eu mostro ao vivo os lugares mais interessantes daqui, enfim, com toda uma narrativa temática, e claro que eu vou falar muito de história, porque é a minha especialização. E quem quiser procurar no Twitter, é @RIANHEZ, Rianhas. Lá eu falo mais de política, enfim, é lá que eu faço mais discussões mesmo. E tem o Twitter do Guia Rússia também voltado para a questão mais turística, e paisagens, grandes locais para se visitar aqui na Rússia. Então, quem tiver oportunidade, quem tiver interesse e vier para a Rússia, podem me procurar. Hoje o mundo me levou, a vida, o capitalismo até me levou para essa carreira que eu nunca imaginei de turismo receptivo aqui na Rússia. Mas muito legal, muito maneiro. Mas eu estou feliz, eu estou morando num país que eu vivo e tenho a oportunidade de conhecer lugares maravilhosos no meu trabalho, não posso reclamar. Bom demais. Então fiquem ligados aí para as próximas temáticas. Muito obrigado novamente e nos vemos por aí, pessoal. Um grande beijo, sucesso. Leiam Lenin e leiam também as sugestões que o Rodrigo colocou e vão ficar na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.